Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que as diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Ô Zac, se o senhor puder dar uma baixadinha nesse microfone para mim, que eu acho que ele está um pouco alto, eu não quero deixar os irmãos surdos. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos irmãos de Filipe, ele não estava em seu melhor momento, ele não estava passeando, ele não estava apenas pregando a palavra do Senhor. Paulo, ele se encontrava preso em Roma quando ele escreve essa carta aos irmãos de Filipe. E se nós lermos essa carta por completo, nós vamos observar, nós vamos entender, perceber o tamanho do sofrimento de Paulo, e nós podemos observar que nenhuma prisão é suficiente para alguém que está livre em Cristo Jesus. Eu vou repetir essa frase. Diante da prisão de Paulo, diante da situação que Paulo ali estava, Paulo ele estava preso, e mesmo Paulo preso, nós, lendo este texto, nós vamos observar que nenhuma prisão é suficiente para alguém que está livre em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 16, ao versículo 26, resumindo, do versículo 12 ao versículo 26, Paulo ele diz que as prisões que ele passou, os sofrimentos que ele sofreu, todos ali foram contribuídos para o avanço do Evangelho. Enquanto os homens prendiam Paulo, porque Paulo estava pregando a palavra, enquanto os homens prendiam Paulo, enquanto Paulo estava ensinando a palavra, Paulo estava observando, estava vendo que o Evangelho estava sendo avançado. Alguns homens, alguns soldados até pensavam que ver Paulo preso, ver Paulo sofrendo daquele jeito, Paulo ele iria parar. Paulo ele iria desistir. Porém, Paulo ele tinha um alvo a alcançar. Paulo ele tinha um alvo a alcançar. Deus pode transformar as dificuldades em oportunidade. As dificuldades que Paulo tinha ali na cidade de Roma era de pregar a palavra do Senhor, porque muitos os queriam preso. Os soldados não aceitavam a palavra ser pregada ali. Mas dentro dessas dificuldades havia a oportunidade para Paulo. Paulo ele pregava mesmo preso. Paulo ele pregava até mesmo dentro da cadeia.
Então nada disso paralisava Paulo. Nada disso paralisava o propósito de Paulo ali naquele lugar. O que parece ser derrotas para nós, nas mãos de Deus, pode virar um avanço espiritual. Às vezes nós sofremos ataques em alguns lugares onde nós passamos. Às vezes nós somos questionados por algo que nós fazemos. E em cima desses ataques que nós sofremos, para algumas pessoas passa a ser alguma derrota, ou até mesmo para nós nos sentimos derrotados. Mas nas mãos de Deus, isso irá virar um grande avanço espiritual. Paulo, ele foi preso por fidelidade ao Evangelho. Imaginem só, nós hoje aqui estamos livres para pregar o Evangelho. Aqui no nosso país, nós não somos impedidos a nada disso. E Paulo, ele queria ter esta liberdade. Mas, por não ter essa liberdade, Paulo, ele vai preso. Paulo, ele vai preso por cumprir o seu propósito. Qual era o propósito de Paulo? De pregar, de expandir a palavra do Senhor ali em Roma. Paulo, ele perde a liberdade, mas ele não perde o seu propósito. Mesmo Paulo preso, ele pregava, ele seguia com o seu propósito, ele seguia até o seu alvo. Se você me permite, nesta noite eu quero profetizar para a minha vida e quero profetizar para a sua vida. 2026 é ano de prosseguir para o alvo, em cumprir o propósito a qual o Senhor assim nos entregou. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, ele irá usar de situações difíceis, às vezes até dolorosas, para cumprir os planos em nossas vidas. Passamos por algumas situações a qual nós questionamos a Deus e perguntamos a Ele: Deus, o porquê disso tudo? Pai, eu não imaginava que seria assim. Deus, mas o porquê disso? Mas o Senhor irá cumprir os planos que Ele tem em nossas vidas dentro dessas situações difíceis a qual nós estamos passando. Versículo 14, Paulo nos dá como exemplo uma corrida, que precisamos ter uma direção. Quando nós iniciamos uma corrida, nós imaginamos o final dela. E para nós chegarmos até o final dessa corrida, é necessário nós termos uma direção clara. É necessário nós termos observarmos objetiva, uma observação objetiva. É necessário que nós precisamos perseverar, que é chegar no final. Se nós não tivermos esses adjetivos nas nossas vidas, nós não conseguiremos seguir para o nosso propósito em 2026. Pastor Johnny tem pregado por alguns dias uns dias atrás, que nós precisamos mudar a nossa mente, que nós não podemos ficar paralisados aonde nós estamos. E se nós não seguirmos esses adjetivos, que é ter uma direção clara, objetiva e perseverança, nós não conseguiremos chegar no nosso propósito em 2026. Deus, ele tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Mas para isso acontecer, para que isso venha se concretizar, é necessário que nós possamos ter essa direção clara, objetiva e perseverança. Para alguns, a prisão de Paulo impediria ele de prosseguir para o seu alvo. 2025
Talvez foi um ano de dores. Talvez 2025 você passou por coisas que você não imaginaria ter passado. 2025 talvez você perdeu algo que você jamais poderia imaginar perder. 2025 você imaginou conquistar e acabou o ano e você não conquistou. 2025 nós sofremos ataques. 2025 houve barreiras para tentar nos parar. Mas diante de todas estas situações, nós não paramos. Diante de todas essas situações, nós não estacionamos. Diante de todas essas situações, nós prosseguimos. Nós precisamos dar continuidade ao nosso propósito. Propósito esse a qual Deus tem colocado em nossas mãos. Estamos entrando em 2026. Ano 2026, ano de Judá. Estamos entrando em 2026, ano de Judá. Justiça, unidade, destino, aliança e adoração. Essa foi a direção que o Senhor assim passou para a vida do nosso pastor. Para o pastor assim passar para nossas vidas. Ano de 2026 será um ano onde nós teremos a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Ano de 2026 será um ano de unidade. Talvez você em 2025 até trabalhou, fez com algumas pessoas, mas em 2026 o Senhor quer te usar em unidade. 2026 é chegado o nosso destino. 2026 é chegado a aliança que Deus tem para com nós. Em 2026 é ano de adorarmos ao Senhor em tudo aquilo a qual Ele tem para a minha e para a sua vida. Em Isaías capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos prosseguir se a nossa mente ela estiver indo para trás. O Senhor Ele está sendo bem claro. O Senhor está sendo bem objetivo para com nós neste 20 ano, para 2026. Deus Ele quer que eu e você avançamos. Deus Ele quer que eu e você prosseguimos. Deus Ele quer que eu e você alcançamos o nosso alvo. Deus Ele quer que eu e você prosseguimos com o nosso propósito. Mas para isso acontecer, é necessário que eu e você mantemos a nossa mente em diante. A nossa mente não está para poder ficar paralisada. Não dá para nós entrarmos em 2026 carregando a culpa do que deu errado. Não dá para nós entrar em 2026 carregando a culpa do que deu errado em 2025. Não dá para nós entrarmos em 2026 carregando mágoas, feridas, dores não curadas em 2025. Não dá para nós entrarmos em 2026 carregando pecados que não foram confessados. Não dá para nós entrarmos em 2026 carregando medos que te paralisaram em 2025. 2026 é ano de nós prosseguirmos. 2026 é ano de nós largarmos tudo aquilo que em 2025 nos paralisou. 2026 é ano de nós prosseguir com os olhos abertos para o nosso alvo, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo em 2025. O nosso passado de 2025, ele pode ser uma escola para mim.
O nosso passado de 2025, ele pode ser uma escola para você, mas não pode ser uma prisão para 2026 em nossas vidas. 2026 do Senhor, Ele nos direciona a prosseguir para o nosso alvo. 2026 do Senhor, Ele nos direciona para prosseguirmos para o nosso alvo. Nós não somos perfeitos, mas estamos em crescimento. Nós não somos perfeitos diante do Senhor. Nós não somos perfeitos diante da igreja, porque até mesmo nós estamos em crescimento. Quando nós estamos em crescimento, nós prosseguimos diante de Deus. O meu passado e o seu passado, ele não define o meu e o seu futuro. O meu e o seu futuro, ele não depende do nosso passado. Ele depende da nossa mente estar avançando para o alvo que é Cristo. O nosso alvo é Cristo. 2025 tem chegado tanta gente neste lugar. 2025 tem chegado tanta gente nos procurando, pensando em desistir. 2025, tanta gente nos procurou, dizendo que estava parando no meio do caminho, que não estava com mais, que não tinha mais força para prosseguir. 2025, tanta gente nos procurou, desanimado, frustrados, até mesmo com questionamento por que Deus fez. Com questionamentos porque Deus não fez, ou até mesmo porque Deus fez, mas não como nós imaginamos. 2025 para alguns talvez foi um ano só de questionamentos a Deus. Deus, por que deu errado isso? Deus, por que deu errado aquilo? Pai, por que eu perdi isso? Deus, por que eu perdi aquilo? Mas 2026 é o ano de prosseguir para o nosso alvo. Atos capítulo 16, versículo 16. Ele nos traz uma história de Paulo e Silas. Uma história muito conhecida da igreja, muito conhecida de nós. Paulo e Silas, eles foram presos. E mesmo ali, trancados, com as suas mãos amarradas, sofrendo como eles estavam sofrendo, perto da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar. Mesmo diante do sofrimento que Paulo e Silas estavam sofrendo naquele lugar, mesmo diante da tormenta que eles passavam ali por conta dos soldados, não impediram de eles orarem, não impediram de eles cantar. E ali, enquanto ele orava, enquanto eles cantavam, algo de repente acontece naquele lugar. Perto da meia-noite, hora, eles começaram a orar e cantar. E de repente eles estavam presos, estavam soltos, estavam livres. Se você me permite, eu quero profetizar na minha e na sua vida. 2025, algo de repente vai acontecer na sua vida. Em 2025 eu quero profetizar o de repente de Deus. Talvez você não consegue ver, não consegue imaginar o que pode acontecer na sua vida, mas o de repente de Deus, ele pode acontecer nesse 2026. Eu profetizo que o 2026 irá ser um ano de promessas realizadas sobre a sua vida. Eu profetizo de repente sobre a sua vida nesta noite.
Eu aprendo com essa história que é exatamente isso que acontece com nós. Tanta gente já cansou de orar, mas não deveria ter cansado. Pelas situações que sobreviveram, por situações que passaram em 2025. Tanta gente que cansou de até mesmo adorar, mas não deveria ter cansado. Mas nós devemos, dentro dessas situações, permanecermos prosseguindo, porque o momento oportuno de Deus, iremos viver o de repente de Deus. Mesmo diante dessas situações, mesmo diante desses sofrimentos, nós devemos permanecer prosseguindo, porque no momento oportuno de Deus, nós iremos viver o de repente de Deus em nossas vidas. O de repente de Deus vai acontecer na sua casa. O de repente de Deus, ele vai acontecer na sua família. O de repente de Deus, ele vai acontecer no seu trabalho. O de repente de Deus vai acontecer na sua saúde e no seu trabalho. Paulo nos ensina que tudo que passamos com prazer, porque nós sabemos que o nosso propósito vem em 2026. Espere pelo seu dia amanhã, crendo. Pode até ser que hoje esteja difícil, mas prossiga para o alvo. A nossa fidelidade em tempos difíceis pode alcançar outras pessoas. A nossa fidelidade em tempos difíceis pode alcançar outras pessoas. O momento que nós passamos pode ser difícil hoje. Pessoas observam o que nós estamos vivendo, mas através do nosso prosseguir, as pessoas conseguem observar que estar na presença do Senhor e estar seguindo ao alvo será garantido a nossa promessa em 2026. O Senhor, Ele sabe que tem sido difícil. O Senhor, Ele sabe que tem sido, que barreiras têm se levantado entre nós. Ele está vendo. Ele não falou que seria fácil. Jesus em nenhum momento falou que servir Ele seria fácil. Jesus em momento nenhum Ele falou que vem até a mim, que os caminhos serão fáceis. Mas dentro dessas dificuldades, o Senhor estará conosco. Essa dificuldade, ela não anula as promessas. E por isso eu e você não podemos parar. Eu e você não podemos decidir de prosseguir diante dessas dificuldades. O seu alvo, ele não depende do homem. Depende somente da sua mente. Para nós podermos chegarmos no nosso alvo, que é em 2026, é necessário nós estarmos com a nossa mente em diante daquilo que nós prosseguimos. É necessário que nós estejamos com a nossa mente, irmos com a nossa mente em diante para prosseguir até o nosso alvo, até o nosso alvo. Em 2026, você irá viver todas as promessas. Eu e você irá viver todas as promessas. Iremos viver o ano de Judá. Em 2026, o Senhor, Ele tem o melhor para a minha e para a sua vida. Em 2026, o Senhor irá nos colocar em lugares que jamais imaginemos pisar. Em 2026, o Senhor tem grandes coisas para a minha e para a sua vida. 2026 é ano de justiça, é ano de unidade, é ano de destino, alianças
e a adoração. É essas promessas que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Eu quero aproveitar este momento a qual eu estou sobre este altar, diante de Deus, aproveitar este momento debaixo da bênção que o pastor Johnny nos dá. E eu quero usar uma fala dele, aqui que ele trouxe sobre este altar, que no ano de 2026, o diabo não irá tocar em nenhum botão meu. Eu vou um pouquinho mais além. Em 2026, o diabo não irá colocar as mãos em uma gota d'água que é minha. Em 2026, o diabo não irá colocar as mãos em nenhuma gota d'água que o Senhor tem preparado para a minha vida, que o Senhor tem preparado para a minha casa. Pastora Jéssica, 2026, o que o Senhor tem para mim e para você, o diabo não irá colocar a mão. E eu profetizo para a amada igreja, se você assim me permitir, levanta as tuas mãos em posição de receber, que em 2026 o diabo não irá colocar as mãos sobre o que o Senhor tem para você. Em 2026 o diabo não irá colocar as mãos nas promessas que Ele tem para a sua vida. Em 2026 o diabo não tem poder em tocar na sua casa. O diabo não tem poder em tocar em sua família. O diabo não tem poder em tocar em seu ministério. 2026 é ano de nós prosseguir. 2026 é ano de nós avançarmos. Em 2026 é ano de nós avançar para as promessas que Deus tem para nossas vidas. Para nossas vidas. Para nossas vidas. Não vamos nos prender no passado. Não vamos nos prender naquilo que nos paralisou em 2025. Não vamos nos prender naquilo que nos paralisou. Talvez o medo te paralisou. Talvez o medo deixou você, não impediu de você avançar. Talvez a doença impediu de você avançar. Mas em 2025, em 2026, o Senhor, Ele tem falado conosco que é ano de nós prosseguirmos. Em 2026, o Senhor, Ele tem promessas em nossas vidas. Promessas que em 2025 ficaram paralisadas. Promessas que em 2025 não foram concretizadas. Promessas que em 2025 não foram feitas. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. Porque nós paramos. Porque nós impedimos a nossa mente de prosseguir. Porque nós não decidimos avançar. Mas o Senhor, Ele tem prometido para nós que em 2026 é ano de nós prosseguirmos para o nosso alvo que é Cristo. Para o nosso alvo que é Cristo. Para o nosso alvo que é Cristo. 2026, 2025 nós não iremos virarmos para 2026 sozinhos. Nós iremos atravessar com Jesus em aliança com Deus. De 2025 para 2026, nós estaremos atravessando em aliança com Deus. O ano muda, mas quem governa o tempo é o Senhor. O ano muda, mas quem governa o tempo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos manter a nossa mente em diante. Não vamos permanecermos paralisados. Não vamos permanecermos parados.
não vamos permanecermos do jeito que nós estamos. Promessas o Senhor tem para mim e para você. Promessas o Senhor tem realizar para na minha e na sua vida, na vida dos nossos familiares, na nossa casa, na nossa família. Mas para isso acontecer, é necessário que nós estejando prosseguindo e olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Vamos deixar as coisas para trás e vamos avançar. Vamos avançar para diante. Vamos avançar para Cristo. É a palavra a qual o Senhor assim nos direciona nesta noite. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé. Grupo de louvor, prepara um louvor. Porque o Senhor nessa noite, Ele me direciona a fazer algo neste lugar. O Senhor nessa noite, Ele me direciona a convidar você a estar do lado do seu esposo, seus familiares. Abraça o seu familiar, abraça o seu esposo. Caso você esteja aqui sozinho, mas você tenha comunhão com algum irmão, fique do lado dele também. O Senhor, Ele quer, nesta noite, Ele nos direciona a avançarmos. O Senhor, Ele nos direciona através que você está do seu lado, do lado do seu parente, do lado do seu familiar. A força que talvez o seu familiar está faltando para ele prosseguir, é a força que você tem aí do seu lado, que tem dentro de você. Talvez você tenha olhado para você mesmo e tenha falado: Senhor, eu não estou sem força alguma. Talvez você tenha olhado para você mesmo e você pode até dizer para o Senhor: Pai, eu não posso ajudá-lo porque eu estou fraco. Mas isso é você quem pensa, porque nem você mesmo conhece o seu coração. Deus, Ele conhece o seu interior, Deus, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe que mesmo você achando que você não tem forças, que mesmo você achando que você não tem como ajudar essa pessoa que está do seu lado, Ele te fala nesta noite que Ele te dá forças para você ajudar quem está do seu lado. Eu convido você a orar por esta pessoa. Eu quero convidar você a pedir a Deus força por essa pessoa que está do seu lado. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Peça força para Deus. Peça força para Deus. Fala: Pai, talvez eu não tenha, talvez eu não consiga observar que existe essa força dentro de mim, mas se existir, segura em minhas mãos, ó Senhor. Transfira, ó Pai amado, forças, ó Jesus, para essa pessoa que está do meu lado, ó Senhor. Talvez essa pessoa do meu lado está pensando, ó Pai amado, em desistir. Talvez essa pessoa que está do meu lado tenha imaginado que não consegue, ó Pai amado, não conseguirá avançar, ó Pai, para o seu alvo, que é em 2025. Eu chego lá, foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele. Foi por causa dele. Foi por causa dele que eu e você estamos aqui neste lugar. É somente por causa dele que eu e você estamos aqui neste lugar nesta noite. Nós poderíamos muito bem estarmos em nossa casa,
Nós poderíamos muito bem estarmos passando este momento em festa. Nós poderíamos muito bem estarmos reunidos com nossos familiares. Eu tô cansado. Mas nós priorizamos a Jesus Deus. me abastece e me deixa claro. Nós priorizamos Ele o não Senhor nesta quer noite. me ver prostrado. Enquanto nós priorizamos o Senhor, Ele também nos prioriza. Tá lado a lado. Talvez a sua bênção ela está rendida. Qualquer recurso. Talvez a sua bênção, talvez a sua promessa ela estava retida. Por você estar paralisado. Mas nessa noite o Senhor, Ele nos instrumenta nessa noite. Ele nos conduz para 2026, prosseguindo para o nosso alvo. Eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, que as promessas do Senhor, que estavam paralisadas, que em 2025 será concretizada. Foi por causa dele. Foi por causa dele. Está sendo por causa dele. E é por causa dele que nós estamos nessa noite. Na presença dele nós estamos. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Por causa dele Que eu não desisti, é por causa dele. que eu estou aqui dizendo que É por causa dele, que é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi parei. por causa dele Que eu não desisti, é por causa dele. Que eu estou aqui dizendo. É por causa dele, é por causa dele. Meu Deus, Foi por causa dele que é por causa dele que aqui nós estamos. não parei. É por causa dele que aqui nós estamos. Foi por causa dele que aqui nós estamos. E decidi Nós estamos há alguns minutos para celebrarmos. que eu ainda continuo. Nós estamos em alguns minutos para por causa de Jesus e sempre me sentarmos conduz, à mesa eu do sei, Senhor. Eu chego lá. Nós estamos em alguns minutos a participar do corpo e do sangue de Cristo. Será que eu e você conseguimos entender o que nós iremos participar nessa noite? Será que eu e você conseguimos compreender que Ele entregou a sua própria vida para mim e para você estarmos nessa noite? Será que eu e você conseguimos ser gratos a Ele? Será que eu e você podemos ser gratos a Jesus por nós termos a oportunidade de sentarmos à mesa do Senhor e participar do seu corpo e do seu sangue derramado ali na cruz? Será que nós podemos? Será que nós podemos ser gratos a Deus por este momento? Por este momento a qual daqui a pouco nós iremos participar. Quantas pessoas estão largando este momento por coisas banais? Quantas pessoas estão largando este momento por palavras colocadas, palavras que foram ditas? Quantas pessoas estão trocando Jesus, este momento de nós sentarmos na mesa, por um desânimo, por um esfriamento? Mas o Senhor nessa noite, Ele nos faz olhar e nos faz refletirmos que diante de qualquer situação que nós passamos, o Senhor nessa noite, Ele nos faz olhar, nos faz nos refletirmos
que diante qualquer situação que nós vivemos, Ele nos dá a oportunidade de nós sentarmos, Ele nos dá a oportunidade de nós participarmos do seu corpo e do seu sangue, ali na cruz. Eu quero pedir para os obreiros já ir se preparando, e diante deste momento, e com a igreja de pé, eu quero convidar você a refletir. Será que nós merecíamos estar nesta noite diante desta mesa apostas? Será que eu e você merecíamos que Jesus se entregasse ali na cruz para que eu e você estivesse nesta noite? Quantas vezes eu e você deixamos de lado este momento? Vou repetir, quantas vezes eu e você deixamos de lado este momento por alguém ter falado coisas, por alguém ter falado algo que nos entristeceu? Quantas vezes eu e você abandonamos Jesus porque nós não concordamos de algo que foi feito aqui dentro da casa do Senhor? Quantas vezes nós abandonamos o Senhor porque nós não concordamos do que está sendo feito, ou até mesmo do que foi feito? Quantas vezes nós abandonamos o Senhor por coisas tão insignificantes? Quantas vezes nós abandonamos o Senhor? Quantas vezes nós abandonamos este momento por conta do trabalho? Trabalho que nós temos hoje, que foi o Senhor que assim que nos deu. Talvez nós achamos que o nosso sustento da nossa casa, da nossa família, ele vem do nosso trabalho, ele vem da força do nosso braço, mas estamos enganados, porque se nós estamos trabalhando, ou se nós temos o que nós temos hoje, foi porque o Senhor Ele achou graça em nossas vidas para nos dar. O Senhor Ele achou graça em nossas vidas para nos abençoar. Será que eu e você merecíamos ter o que nós temos? Será que eu e você merecíamos ter o carro que nós temos? Será que eu e você merecíamos ter a casa que nós temos hoje? Será que eu e você merecíamos ter o trabalho, ter a empresa que nós temos hoje? Ah, se o Senhor não achasse graça em nossas vidas para nos abençoar, e nós os abandonamos por estes momentos, nós o abandonamos por estas coisas que nós temos em mãos.